pessoal, estamos começando mais uma live muito especial da Semana das Mulheres, né? Em homenagem aí ao dia 8 de março, que foi o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. E hoje a gente vai bater um papo muito especial com a Karina Rebelo, que vai falar com a gente sobre mulheres na liderança. A Karina, maravilhosa, sempre nossa parceira também, sempre topa todas que a gente convida ela. E eu tô muito feliz de estar aqui mais uma noite com vocês. Lembrando que amanhã nós vamos ter a nossa live premiada e tá recheada de prêmios. Então hoje a gente até deu um pequeno spoiler aqui de alguns prêmios, né? Amanhã nós vamos sortear, ao todo serão mais de 20 prêmios. Nós vamos fazer 9 kits, né? Juntando de dois, ou de dois em dois, ou de três em três prêmios. E faremos esse sorteio, então, amanhã na live. Amanhã a gente vai fazer bagunça, vai ser muito legal. Estaremos com várias convidadas que vão participar aqui para conversar um pouquinho com a gente, falando sobre o desafio de empreender, né? Sendo mulher, de empreender nos tempos de hoje, de ter as suas empresas, de estar sempre se desafiando aí todos os dias. Bom, hoje é a noite é da Karina, então eu vou chamar ela aqui para ela entrar e bater um papo com a gente. E deixa eu chamar essa moça aqui, só um minutinho. Peraí que eu não tô localizando. Pessoal, erro técnico, tá tudo certo. Quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Então vamos lá. Karina, pessoal, logo logo ela vai estar aqui com a gente. Oi, boa Oi, noite. Tudo bem? boa noite, tudo é como tu disse, né? A gente vai aprendendo, vai fazendo, tudo junto. E no ao vivo tem dessas, né? Erro técnico, falta uma coisinha, falta um cabinho, né, Karina? Uma luz E aqui a do meu gente lado que queima. Ai, olha só. É isso aí. A gente tá aí pra isso. É a vida real, né? Paulinha falou segunda, vida real, pessoal. Isso aí, é vida real mesmo. Perfeição não Karina, existe, né? é verdade. E a nossa missão de vida, eu acho que é estar sempre buscando melhorar para chegar à perfeição, mas é quase impossível, né? Eu Eu prefiro tô dizer muito. assim, desculpa, eu prefiro dizer assim, é a gente todo dia buscar melhorar um pouquinho do que a gente foi para ter uma versão melhor que a nossa e isso vai até a morte, até o Isso último aí, suspiro. é verdade. A gente busca evoluir a cada dia, né? Isso aí. Eu quero dizer, então, para ti, né? Já falei para todo mundo que está aqui com a gente, mas quero dizer agora para ti que eu estou muito feliz de te ter aqui. Sempre é uma parceira, tu sempre topa todas, né? Que nem as outras meninas que participaram com a gente. Eu amo isso, porque a gente fala assim, bora fazer? Bora, vamos lá. E a gente se ajuda e todo mundo cresce, compartilha conhecimento, compartilha experiências, né? Então eu quero apresentar para quem ainda não te conhece, se é que tu precisa de apresentações, mas eu quero falar um pouquinho dessa mulher maravilhosa que tu é, Karina. E essa mulher que inspira também outras mulheres, né? Ontem até brinquei com a Karine Kinjalmo estava aqui com a gente, e numa live super gostosa também, batemos um papo muito legal. E aí, quando eu falei do currículo dela, ela disse assim: ai, Lu, às vezes até eu fico pensando que quando me pedem um currículo, né, falar tantas coisas, às vezes um diploma não define. Eu falei: não, realmente. Mas o que a gente fala, a gente gosta de fazer essa apresentação, de ter esse mini currículo, para também inspirar outras mulheres, né, Karina? Porque tu é mãe, tu é esposa, tu é filha, tu é amiga, tu é empresária, tu é palestrante, é Master Coaching pela SP Coaching, é especialista em psicologia positiva pela Unileia, é bacharel em administração de empresas pela Fevale, é especialista em estratégias de marketing com foco em vendas pela Fevale, é especialista em liderança e neurocoaching pelo IBC. Tens ainda a especialização em comportamento e neurociência pela PUC, especialização em psicologia organizacional e saúde do trabalhador pelo IPOG,
É docente na Unicinos, na extensão e no MBA. É coordenadora do curso Líder Cocriativo na extensão da Unicinos. Tem formação pela SBDG em coordenação de grupos e desenvolvimento de liderança. E é fundadora e diretora da Provoco Desenvolvimento Profissional. Olha que currículo maravilhoso. É uma super mulher. Nessa semana tu tinha que estar aqui com a gente, né? Eu fico muito feliz de estar juntos, de receber esse convite, de poder compartilhar, aprender muito, porque a gente aprende nessas trocas, né? E até para ver o quanto a gente pode ajudar outras pessoas. Porque com certeza muitos ali estão na fase que eu já estive, outros já passaram por mim, e poder aprender com essas pessoas, ao mesmo tempo poder estender a mão e falar uma palavra que alguém talvez está precisando. Eu acho que isso não tem preço, né, Lu? A gente tem que realmente trabalhar essa questão da compaixão, a gente precisa trabalhar muito mais essa questão da generosidade, a gente precisa cada vez entregar mais. E isso faz parte da liderança feminina, né? A liderança feminina, o feminino tem muito essa questão da troca, do acolhimento, do pertencimento, isso é muito da mulher, né? Com todo respeito aos homens, mas tem algumas questões que são genéticas nossas, né? Que vêm com a questão da maternidade, do maternar, do abraçar, do socializar, né? Então a gente vai estar falando algumas questões nesse sentido, para que a gente possa reconhecer a nossa autoestima, nossa autoconfiança, trabalhar essas nossas bases, para que a gente possa dizer assim, gente, só depende de uma pessoa, aquela que está na frente do espelho todo dia de manhã, sou eu. É verdade. E tu sabe, Karina, que os homens reconhecem essa nossa capacidade de ser múltipla, né? De fazer tantas coisas ao mesmo tempo. A gente consegue dar conta de tantas coisas, né? Ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, ser profissional, ser líder no trabalho, ser líder no grupo de amigas ali, de daqui a pouco ter tempo para tomar uma cachaça com uma amiga, né? Eu sempre brinco com as gurias, vamos tomar uma cachaça? E aí a gente ser psicóloga das amigas e ouvir, acolher. Então, as mulheres, nós temos esse dom. É por isso que a gente tem um dia especial para nós, eu acho, sabe, Karina? Porque os homens reconhecem a nossa força, né? E a gente vem conquistando cada vez mais o nosso espaço de uma forma muito natural, sem machismo, sem feminismo, mas mostrando o nosso valor e a nossa capacidade de ser múltipla, né? Então, hoje, como tu és uma mulher na liderança, e a gente quer falar com essas mulheres, né? E são líderes também dentro das suas casas, dentro das suas empresas, na sua família, nas suas famílias, né? E aí a noite é toda tua, então, por favor, fica à vontade. Obrigada, Lu. E Lu, te sinta também à vontade de interagir, trazer algum questionamento, uma vivência. E quem está nos acompanhando, pessoal, eu não vou conseguir estar acompanhando aqui, mas a Lu vai estar me ajudando. Se tiver alguma interação, por favor, vou ficar muito feliz, né? Porque a gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo, a gente sabe uma parte da verdade. A gente estuda ou entende uma pequena parcela de um universo que é tão vasto e tão grande de informações, né? E eu acho que é isso, a gente saber lidar sem querer ter a prepotência de dominar tudo. Porque, Lu, eu vou contar algumas pequenas fases da minha vida. Houveram fases da Karina que tinha uma autocobrança tão grande, porque existe muito aquela questão da mulher, ser mulher, começar a empreender, a mulher que tem que conquistar um mercado e mostrar que ela tem conhecimento, que ela pode estar ali concorrendo, competindo entre iguais, né? Seja qual a religião, a etnia, o que for, o sexo feminino, na sua história, ele traz ali um peso muito grande da questão que a mulher, ela tem que ficar em casa, cuidar dos filhos. Se a gente for olhar, foi no início desse século que a gente começou a ganhar muito mais força no mercado de trabalho, né? No final do século passado, início deste. Se a gente for ver, e aí eu lembro da história, aquilo que está lá no passado ainda bate na nossa porta. Quando eu pedi demissão da empresa que eu estava, porque eu queria abrir a minha consultoria, então eu já tinha feito o quê, né? Não saí simplesmente sem nada, assim. Eu estava trabalhando, na época era na Fevale, como coordenadora do GEF, Gestão pela Excelência Fevale,
E paralelo a isto, eu estava assim, à noite, nos turnos contrários ao meu que eu trabalhava, porque lá, como são 3 turnos, tu consegue fazer horários diferentes, finais de semana, trabalhando voluntariamente para a CI, para a GQ, para a PGQP, nos eventos, congressos, me colocando à disposição, ficando nos bastidores, conversando com os palestrantes, que era a forma que eu tinha de chegar neles, porque eu não tinha condições de pagar para todos. Então, assim, a gente arrumando maneiras né, de conseguir estar próximo de um conhecimento que fazia tanto sentido para mim. Até que chegou um momento em que eu tomei uma decisão em dizer, calma, eu acho que agora eu tenho que me focar, porque a minha energia está se esvaiando tanto que daqui a pouco eu não consigo nem fazer bem uma coisa nem outra, nem ser boa em uma coisa nem em outra. E aí eu cheguei, na época, era o professor Lauro Tischer, cheguei para ele, o reitor, e aí eu comentei, né? Eu disse, professor, acho que está na minha hora de voar. Está na minha hora de começar a atender o que eu faço no final de semana, faço depois da hora, mas eu tenho que colocar foco. E eu já tinha deixado tudo preparado, já tinha deixado uma pessoa que ia me substituir, eu não ia deixar ninguém na mão. Daí eu lembro que ele olhou para mim e ele disse assim, filha, olha só, eu tenho uma coisa para te contar. E aí eu olhei para ele e disse, o quê? Eu vou te demitir. E eu, me deu aquele frio na barriga. Eu pensei, será que ele tá me demitindo? Porque nunca tinha passado pelaquela situação, né? Agora pegou oportunidade para isso. Ele disse, não, porque eu quero que tu tenha condições de começar o teu negócio, porque tu merece. Então aquilo ali foi para mim assim, eu tenho isso muito carinho, sabe? Aquele momento, naquela época, foi no ano de 2000, quando ele, com todo aquele carinho de olhar para mim e dizer assim, o teu primeiro cliente vai ser a Fevale. E foi durante 3 anos, aí foi um processo muito bacana, assim, porque eu saí e ainda dava assessoria. Só que eu ouvia nesse meio tempo, né? Assim como a gente tem pessoas que nos incentivam, a gente tem aqueles que nos desincentivam. Então, o que aconteceu por muito tempo, algumas pessoas dizendo para mim, tu é mulher, tu é nova, tu tem que te aproximar de uma consultoria, tu tem que te aproximar de homens que já estão há muito tempo no mercado. Tu tem que. E aí vinha aqueles conselhos para dizer: tu não vai conseguir nada, tu não vai conseguir entrar no mercado que já é dominado por um estereótipo de consultor mais velho. E aí eu te confesso, Lu, várias vezes eu pensava: vou, não vou, vou, não vou. Né? E ia com medo, parece que eu não tinha condições. E aí uma coisa que eu aprendi na vida, né, e para mim faz muito sentido, é que o medo ele é só nosso. Muitas vezes o medo ele não é o do contexto, ele é um medo que é embutido, que é colocado, que é enraizado. E entender o quanto esse medo é meu, o quanto ele faz sentido, é importante para que a gente tome coragem de avançar. E aí uma coisa que até hoje eu falo muito até para os meus alunos, deu medo, põe a fralda e vai assim mesmo, que depois tu vai ver que o medo era só teu. E aí tu vai seguindo. Tive cantada, tive muita gente que abusou, sim, mas é aquela história. Quando tu sabe a imagem que tu quer transmitir, quando tu sabe a postura que tu quer ter, como que tu quer transmitir esse teu profissionalismo, tu sabe como sair disso, tu sabe cortar, tu sabe dizer que não. E aí as pessoas começam a te respeitar. Eu acho que, às vezes, as pessoas me perguntam, Canhoto não ganha cantada, isso aqui, porque eu vivo em empresas, em tudo que é lugar, brinco com meu marido por causa disso. E aí eu tenho orgulho de dizer que não. Eu até estranho às vezes, assim, não. Mas está muito ligado àquilo que a gente acredita, a postura que a gente coloca, né, a serviço das pessoas. Então vem muito da gente olhar para a gente no espelho com orgulho e poder saber o que para a gente significou essa trajetória. Tive muitos tombos, mas cada tombo eu não olho com tristeza para eles. Eu olho com alegria, sabe? De saber que aquele tombo me ajudou a crescer, ou a entender o caminho, a mudar minha rota e com isso seguir. Teve momentos, Lu, que eu me tornei inclusive arrogante e prepotente. Porque a gente vai estudando, a gente vai, né, se desenvolvendo, se achando a última bolachinha do pacote, atingindo resultados. E aí, né, aquilo sobe a cabeça. Quem nunca, né? Levante aí a mão. E aí a equipe performando, aquela coisa toda.
E aí eu acho que eu não tenho orgulho dessa época. Quando eu lembro dessa época, eu tenho vergonha dela. Mas ao mesmo tempo, talvez eu precisei viver aquilo para ganhar algumas rasteiras e algumas pessoas que com amor olharam para mim e disseram: essa não é a Karina que eu conheci. Essa não é a Karina que batalhou tanto para chegar aqui e construir essa imagem. Não é a Karina que tanto falava lá atrás, que veio de Vila de Pescador, minha família inteira a gente teve que batalhar muito para ter o que a gente tem. Aquela pessoa que levantava as mangas e trabalhava sem medo. Não é essa, Karina. E quando uma pessoa muito querida olhou para mim e falou isso, me sentou, botou o dedinho assim, Lu, e me falou: tu está sendo arrogante. E eu não reconhecia. Quando ele me trouxe os fatos, eu nunca esqueço assim que eu abri um choro na frente dele, porque eu acho que eu me dei conta. E naquele momento eu tomei uma decisão de dizer: aquilo que eu tanto hoje prezo, que é a gestão das emoções, que é entender como as coisas estão impactando em você, o quanto a tua palavra tem impacto nos outros, a tua vida quando tu estás num momento de liderança, numa situação de liderança, tu tem uma responsabilidade social muito grande. E tudo aquilo que eu então verbalizava, eu aprendi na pele. Então eu sempre digo que a gente pode ir para faculdades, a gente pode ler livros, pode escrever projetos, artigos, mas nada melhor do que a escola da vida. Mas sentar na cadeira da escola da vida e prestar atenção nela. Sabe? Parar e prestar atenção. Ontem eu estava num evento, numa empresa, a gente estava falando muito sobre ansiedade. O tema era ansiedade. A gente estava preparando lideranças futuras e trabalhando o tema ansiedade. E foi interessante que quando eu falei ansiedade, todo mundo já parou assim, né? Como se vamos prestar atenção. Eu disse aqui, ninguém sofre de ansiedade. Imagina. E aí a gente começou a entender que a ansiedade, que a gente traz muito nessa liderança, a mulher hoje sofre muito com questões mentais. Imagina, Lu, a mulher veio de uma fase, de uma pandemia em que os filhos tiveram aula em casa, ela teve que ser professora, nunca os pais não tiveram, os homens não tiveram também que fazer, mas sobrecarregou muito a mulher. A mulher, por causa de tudo isto, foi a mais prejudicada no nível de desemprego. O que nós tanto batalhamos para conseguir crescer no mercado de trabalho, 38% do ano de 2021 para o 2022, nós subimos 2, 3% e chegamos a 38% da liderança feminina no Brasil, sendo que na indústria nós chegamos a uma média de 4% só. É mais na área de serviços. E aí tivemos tanta batalha para chegar a ter essa representatividade e a pandemia nos fez recolher. Né? Porque houveram várias situações em que a mulher acabou sendo mais penalizada. E isso mexeu muito com o emocional. Mexeu muito em como equilibrar os papéis da vida. E hoje a gente está conseguindo retomar muito. Eu vejo o mercado aquecendo, as mulheres reassumindo as suas posições. Hoje ainda fiz a contratação de uma pessoa para uma empresa que estava vindo, que estava parada, cuidando dos filhos, agora está retomando, porque a vida meio que estabilizou. Então, vem com aquele medo, a insegurança. Será que, né, a questão de estar sempre atualizado, esse tempo, será que não vai ser visto de forma negativa? E aí vem a ansiedade. Aí vem a ansiedade para todos os lados. E aí eu comecei a dar algumas dicas, e uma que eu uso muito e quero trazer aqui é fazer um inventário, muitas vezes, das emoções que tu sente no dia. Quais foram as emoções negativas que tu mais teve no dia? E do outro lado, quais foram as emoções positivas que tu mais teve nesse dia? Aquelas negativas, tu vai fazer uma reflexão. O quanto delas são tuas? O quanto tu pode agir diferente? Como tu gostaria de agir diferente? Então, como tu pode te propor amanhã, somente amanhã, fazer diferente? Porque a gente é muito ansioso no sentido, essa semana não vai funcionar, porque esse mês as coisas têm que andar. E a gente esquece de fazer o que tem que fazer, o básico do dia seguinte, para alcançar isso. A ansiedade é aquela que pensa com o futuro, o que ainda nem aconteceu e talvez nem se concretize. Ok, eu tenho tudo isso para alcançar, é meta de faturamento, ok. Então, o que hoje eu posso fazer depende de mim e é possível para construir essa caminhada mais fácil para daqui um mês, para daqui 6 meses, daqui um ano. E a ansiedade, eu quero tirar um pouco esse estigma que a ansiedade é ruim. A ansiedade não é ruim, ela é ótima.
Porque a ansiedade, ela é inerente do ser humano. É um sentimento que todos nós temos. A ansiedade de receber um presente, Natal. A ansiedade de alguma coisa acontecer. A ansiedade de logo concluir aquilo ali para ver aquilo já resolvido, solucionado. A ansiedade de conseguir coisas boas. A ansiedade que te move. A ansiedade de saber que vai ser trabalhoso, vai virar uma noite, mas tu tem um objetivo que pode dar certo ali na frente. Só que a ansiedade que passa dessa curva, que ela começa a te deixar doente, que ela começa a ter muitas noites sem sono, que ela começa a te deixar neurótica, né? Que a gente fica meio neurótica. A gente começa a descontar nas pessoas, então ela já tá virando uma curva para doenças mentais. Depressão, entre outras, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. É nesse momento que eu tenho que entender que emoções eu tenho e como eu posso gerenciar. Então, eu não vou eliminar, mas eu posso gerenciar para melhor controlar, né? E quais os recursos, ou quem eu vou buscar ajuda para isso? Ou quem é a pessoa de referência que eu olho, nossa, quando aquela pessoa fala é um exemplo, eu quero me espelhar. E começar a espelhar, e às vezes assim, se essa pessoa tivesse no meu lugar, como é que ela agiria? E aí tu começa a trabalhar o quê? Modelo mental. Aprender a respirar mais. E para poder falar. Aí vem muito uma questão de postura, que na liderança feminina é muito importante. Muitas vezes a gente se encolhe para falar. Se tu acredita o que tu tem para dizer e se aquilo ali para ti é importante, te empodera. Traz isso para o teu físico, traz isso para o teu olhar, traz isso para tua voz, respirando. Sabendo que se der errado, tá tudo bem. Eu vou aprender com isso. Eu nunca esqueço a fala da minha mãe. Eu acho que muita minha liderança, eu acho não, tenho certeza, tá ligado à minha mãe. Vem de berço, vem de berço. Ai, a minha mãe, eu nunca esqueço quando eu ganhei uma primeira oportunidade com 19 anos, assim, para trabalhar numa área da qualidade. Eu cheguei em casa e não acreditava que eu era capaz. Aí a minha mãe disse assim para mim, minha filha, se isso caiu no teu colo, é porque alguém tá acreditando que tu é capaz. Olha. Agora, tu tem, né, duas saídas. Ou tu assume e pega junto com essa pessoa para descobrir o porquê que ela tá achando que tu é capaz e desbrava isso, ou tu desiste. Agora, se tu querer andar junto com essa pessoa e te desafiar, ser curiosa contigo mesmo, tenha certeza que se der tudo errado, tu vai aprender com isso. O que tu errou tu vai levar pra vida. Agora, se tu acertar, tu sabe que aquilo ali foi penoso e tu vai celebrar. Eu nunca esqueço isso eu trago para minha vida. Muitas vezes eu faço essas escolhas, sabe? E aí as pessoas me perguntam, Karina, como é que tu consegue, né? Chegar às vezes na frente de públicos, 1000 pessoas, congressos, escrever, fazer treinamentos em pessoas diversas, empresas diversas, alunos diversos, maioria geralmente mais velhos do que eu, né? E eu sempre digo assim que eu acho que eu amo tanto o que eu faço. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim. Eu tenho tanta paixão pelo que eu faço que eu consigo passar até pela minha maior vulnerabilidade, que é a timidez. Porque eu sou extremamente tímida. A minha natureza tem vários fatos de timidez. Se tu me botar, se tu me botar em Não vários, parece. eu seguro, eu fico nervosa, eu tô aqui suando para falar contigo. Tu esconde bem. Esconde muito bem. Ensina pra nós como é Só que que faz. daí vem a paixão, Lu. Vem É, a a paixão, paixão é vem muito aquela forte. a paixão e vem aquela coisa do acreditar, sabe? Eu acho que essas falas da minha mãe vêm muito fortes, assim. Porque Uma mulher muitas maravilhosa. vezes eu tenho vontade, assim, de sair correndo. Às vezes dá vontade de chorar. E uma coisa que eu aprendi com uma psicóloga, uma grande parceira, na época que eu perdi os meus bebês, né? Aquela coisa toda das gestações. Aí fui buscar uma psicóloga. E eu lembro que essa psicóloga, eu sempre queria ser forte, né? Tinha a minha época de fortaleza, eu tinha que mostrar uma imagem, eu tinha que chegar em todo mundo, tem que estar bem. Imagina, Karina, não pode mostrar fraqueza. Aí eu cheguei na frente dessa psicóloga, ela olhou pra mim e disse assim, Karina, tu sabe qual é a maior fortaleza de uma mulher? Ela reconhecer sua fraqueza, admitir, erguer a cabeça e seguir. Não. Aquilo ali me fez uma virada de chave, Lu.
Imagino. Porque às vezes Faz poder todo dizer para sentido. alguém, né, e dizer, eu não tô bem hoje, me dá um tempinho. E tá tudo bem, né? Sou Tá tudo ser bem. É humano. sobre isso. É sobre É isso, sobre eu sou isso e tá ser tudo bem. humano. Sim. Às vezes a gente tenta se esconder atrás de uma armadura, né? Se esconder atrás de algo que a gente acha que tem que ser, que é um padrão, né? Ah, eu vou ser assim, porque as pessoas precisam enxergar que eu sou assim. E por dentro, às vezes, tu não é assim. E mais cedo ou mais tarde, isso pode te prejudicar. O fato de tu não ser verdadeira, de tu não assumir as tuas fraquezas, não assumir as responsabilidades dos teus sentimentos, né? De como tu está naquele momento. Então, eu acho que uma mulher forte é, sim, uma mulher que aprende a passar pelas dificuldades da vida, reconhecendo o quanto ela é vulnerável e frágil, mas reconhecendo também o quanto ela é forte por, né, para conseguir passar por aquele obstáculo, né? Então, olha só isso, como as palavras fazem sentido e mudam a gente, né? É muito forte isso, né, Karina? Tem uma postdoc, René Brown, que é uma pessoa maravilhosa, assim, ela é a maior cientista na área de estudo de vulnerabilidade do mundo. Ela tem vários livros, enfim, né? A liderança vulnerável. No Netflix ela tem uma palestra dela falando sobre isso, né? Então, super recomendo, assim, para quem quiser Que entrar. E bacana. ela fala muito de liderança vulnerável. Porque a gente fala tanto, qual é a liderança que inspira? A liderança que inspira é aquela liderança que tem valores claros, é aquela que sabe como ela funciona, ela tem a sensibilidade com os seus sentimentos, porque no momento que a liderança entende isto, a gente compreende melhor o outro, a gente entende melhor as reações das pessoas, faz leituras mais legítimas. Eu lembro uma vez, foi a presidente, acho que da Federação de Porto Alegre, que ela comentou numa palestra assim: a gente está carente de líderes com valores verdadeiros. E isso fez muito sentido também, né? E é libertador para nós mulheres, assim, já que a gente está falando de mulheres, poder chegar nessa semana. Não que o Dia da Mulher não seja todo dia, assim, como o Dia do Homem, Dia da Criança, Dia do Idoso, mas é uma semana, acho que, de grandes reflexões, para parar e fazer reflexões, né? Onde é que estão os nossos valores? O que para mim faz sentido? Porque quando alguém está muito triste, alguém está se sentindo muito mal no lugar, provavelmente é porque ele está indo contra seus valores. Ele não está conseguindo expressar seus valores, ou ele não está conseguindo ver os seus valores serem atendidos ali naquela filosofia, naquela cultura, naquele ambiente. E aí ele se sente como? Ele se sente muitas vezes como se tivesse ele mesmo traindo quem ele é na sua essência. Né? Então, quando a gente entende isto, também é uma forma de aprender a dizer o basta, chega, não, o negociar, né? Aquilo que faz Impor sentido, limites, né? impor limites, priorizar, parar de procrastinar certas coisas para atender só o que os outros pensam e tu tá te anulando. Às vezes, para mim é muito importante escrever propósito. Escrever qual é o teu propósito, a missão de vida. E aí, esses dias, eu conversando com uma coach, uma pessoa que eu atendo, e aí eu pedi, a gente conversou muito o que era o propósito, eu disse, agora tu vai documentar teu propósito. Para que tu possa ler todo dia, entender. Porque quando eu falo de paixão, a Karina tem paixão, é porque eu tenho isso, inclusive, documentado. Tem que ser um documento oficial o negócio, que eu olho todo dia, quando dá aquela baixa, eu olho, calma aí, Aham. Karina, lembra qual é teu objetivo, por favor? E aí aquela chacoalhada, sabe? Que não tem ninguém para fazer, então a gente faz. Aí eu pedi para ela, ela fez, lindo, maravilhoso, e me mandou pelo WhatsApp. Quando eu li, eu devolvi. Onde está você aqui? Ela queria ajudar todo mundo, fazer tudo por todo mundo, mas ela esqueceu de botar ali com a missão de vida com ela. Como que ela queria se sentir no final desse ano? Ela faz tudo isto. Legal, mas para quê e por quê? Por que faz sentido para ela? Nossa, ela me mandou outra pergunta. Nossa, Karina, mais uma semana de reflexão.
Agora eu tenho que descobrir para os outros, agora eu vou descobrir para mim, né? Tipo isso. E às vezes falar É, para os outros é mais fácil, quando eu tenho que olhar e é, abrir a caixa de Pandora. é. Eu vou te dizer que terapia, quando a gente faz uma autorreflexão, quando a gente busca se conhecer, né? Porque a maioria das pessoas que muitas vezes estão assim passando por alguma dificuldade é porque elas não pararam para ouvir elas mesmas, né? E quando a gente para refletir, para ouvir o nosso eu interior, né, quem nós realmente somos, o que nós estamos fazendo aqui, a gente começa a descobrir coisas assim, que às vezes a gente não gosta muito sobre nós mesmas, né? Ah, mas eu fiz isso, eu pensei isso, nossa, mas, né, quando tu começa a te autoanalisar, mas é tão importante se reconhecer e enxergar, se enxergar por dentro, né? Quem eu sou, o que eu gosto de fazer. Poxa, eu faço tudo por todo mundo, tá? Mas e para mim? Quando eu vou parar para fazer algo para mim? E escrever o propósito da gente, Karina, parece simples, mas não é. Às vezes a gente se depara que a gente escreve como essa pessoa, né? Ela escreveu para todas as outras pessoas, mas e para ela, né? Como que ela conseguiu como que ela iria conseguir se enxergar? Ela teve que refletir por mais uma semana para conseguir entregar a atividade que parece ser simples, né? É muito engraçado quando a gente vai fazer um teste, não é teste vocacional, quando tu vai começar numa De empresa, perfil esqueci o nome. profissional. Isso De aí tu perfil. tem que escreva sobre você. Ou 3 pontos fortes, 3 pontos fracos. E fica pensando, gente, espera só um pouquinho, eu não tenho ponto forte. A maioria das pessoas faz isso. Não, mas isso não é um ponto forte, isso é até ruim. Sabe, as pessoas acabam se avaliando mais negativamente. Bom, é a tua praia, isso é o teu dia a dia, tua rotina, tu sabe muito mais, com muito mais propriedade do que eu. Mas é muito engraçado isso, né? Quando a gente para escrever sobre quem nós somos, sobre o que nós queremos, né? Quem nós somos realmente, sem as máscaras que a gente usa muitas vezes, a gente não consegue, tem uma dificuldade, né? E quando as mulheres estão na liderança, a gente percebe assim que muitas delas, por não se autoconhecerem, têm dificuldade de liderar e de gerenciar as emoções das pessoas as quais ela lidera, né? Então, como eu vou liderar pessoas, como eu vou ter empatia, como eu vou tratar o outro, se eu não sei como eu gostaria realmente de ser tratada ou como eu realmente sou, é muito complicado, né? E aí, por isso que a gente fala muito sobre gerenciar emoções, né, Karina? Mas antes de gerenciar as emoções dos outros, temos que gerenciar as nossas, né? Liderança autêntica, né? E eu acho que esse é o grande desafio da liderança, assim. É começar pelo autoconhecimento. Não existe desenvolvimento sem autoconhecimento. Senão é superficial, eu tenho que descer nesse iceberg, eu preciso descer, me aprofundar nesse mar, nesse oceano, para poder olhar e compreender por que algumas pessoas às vezes me respondem como respondem. Será que a minha comunicação é clara? Será que eu estou me comunicando de uma forma que faz sentido para mim, mas não está fazendo para o outro? Quem é líder tem que ter a humildade de compreender que eu tenho que saber me comunicar com os diversos públicos. E cada um vai ser diferente. E aí vem essa humildade, vem essa simplicidade, essa sensibilidade de primeiro observar as pessoas, entender como elas funcionam. O maior erro das lideranças, e não deixa de ser uma vaidade, é querer rotular que as pessoas sejam da forma que para mim é perfeito, que para mim faz sentido. É dizer qual é o melhor perfil profissional. E o líder que foca muito nisso tem muita rotatividade, tem muito absenteísmo, tem muito problema de comprometimento, porque ele está buscando o seu perfil e está negando os outros. No momento em que ele busca o perfil ideal para ele, que muitas vezes nem ele tem aquele perfil ideal e está projetando nos outros, ele acaba não olhando as qualidades dos outros. Porque todos nós temos os pontos fortes e temos os pontos fracos. Então a gente acaba focando muitas vezes aquilo que nos agrada, que nem sempre é o ponto forte ou o ponto fraco. A pessoa pode ter
vários defeitos, mas qual é o ponto que faz ela ser uma pessoa diferente que pode contribuir para aquilo que a gente precisa? Então eu sempre digo assim, exemplo, né? Um exemplo bem claro disso, para dar feedback. Chama a pessoa, quando é que tu chama? Geralmente chama para dar um feedback quando tem um problema. Aí as pessoas, não, mas eu começo pelos pontos fracos, eu elogio, depois eu dou, né, o tapão e depois vou lá e dou uma acariciada de novo. Sanduíche. Eu disse, É o gente, sanduíche que a gente chama. não é assim o sanduíche. Na neurociência, isso é muito combatido, não é o melhor feedback. O que acontece quando eu faço isso? A pessoa volta geralmente a fazer como fazia antes. Ou às vezes eu até crio uma revolta na pessoa que ela vai pensar, viu? Que a Karina não entende o que eu vivo aqui, porque ela não sabe, porque não sei mais o que, porque ela também não se comunica. E aí eu posso criar um inimigo em vez de um aliado. Que esse é o desafio da liderança. Então, quando eu vou dar um feedback, eu não vou só dizer para ele o que ele tem que melhorar. Tu tem que melhorar isso, tu tem que estudar aquilo, tu não pode mais fazer aquele outro. Eu estou dizendo para ele críticas. Então, se eu quero que alguém mude, eu tenho, primeira coisa, trabalhar fatos e dados. Que evidências eu tenho para poder mostrar para a pessoa as atitudes que ela está tendo e ela poder pensar o quanto dessa forma ela está ganhando ou perdendo resultados quando a filosofia da empresa é essa ou quando a gente precisa ter um retorno diferenciado. E fazer ela pensar. E sim, trazer qualidades, mas não qualquer qualidades. A qualidade que tem a ver com aquilo que eu quero pedir para ela observar, melhorar. Se ela percebe que aquele desenvolvimento é fundamental para que a gente possa crescer juntos. Se ela percebe que a forma que ela está falando está fazendo com que outras pessoas se afastem. Então, a gente trazer ela para reflexão. E a mulher geralmente tem mais facilidade que o homem para fazer isso. Mas Tem quando, mais sensibilidade, né? Mas quando o homem consegue fazê-lo, eu tiro o chapéu. E, ó. Os Então, homens são às vezes mais objetivos, acabam sendo menos sensíveis muitas vezes, né? A mulher já tem mais sensibilidade para esses feedbacks, né? exato. Então tem a regra do ABCDE, que é de conversas difíceis, que a gente pode usar e enquadrar para isso. Qual é essa regra? São 3 etapas. E serve para conversas difíceis também. Né? Primeiro, tu tem que, quando tu vai conversar com alguém, tu tem que primeiro saber na tua mente qual o resultado que tu queres dessa conversa. Porque às vezes a gente vai só com as nossas emoções, com a nossa raiva, com a nossa indignação, e aí a gente meio que despeja e no final não chega muito a lugares positivos. Então deixa a emoção de lado e saiba qual o resultado que eu espero no final dessa conversa. Como eu quero fazer essa pessoa evoluir positivamente. Se é para destruir, então nem faz. Porque tu precisa dessa pessoa, se ela tá ali, ela é importante. Isso serve para os relacionamentos também, né, Lu? Então, feito essa mentalidade, entendendo, né? Ai, tem vontade de matar. Toma uma água, respira e depois vem para não perder a moral. Então, trabalha fatos e dados. Começa a trazer situações, em que momento, aonde que tu percebeu, qual foi a situação que aquela pessoa não conseguiu se expressar ou apresentar ou fez diferente. Traz o dado, faz a pessoa perceber ela no contexto. A gente só muda se mexe aqui dentro, emocionalmente. Se não mexe, é tua crítica, é tua opinião, é tu que acha. Então, fatos Não e faz dados. sentido. Do fato e dado, vai para a consequência. Você percebe essa consequência? Você se deu conta que você viu que esse prazo acabou não sendo realizado? Você viu que o cliente depois veio insatisfeito? Se você tivesse nesse lugar, você gostaria de ter essa consequência? Porque o óbvio também precisa ser dito. Muitas vezes o óbvio não está óbvio. E por fim, que é o último passo, que é a demanda, o pedido. Eu te peço, eu gostaria que. Como que tu percebe, então, que tu pode melhorar nisto? É fechar com compromisso. Porque tu mexeu, então é trazer a pessoa para o compromisso. Quando ela fala se dando conta, tu gerou engajamento. Fica mais fácil depois de fazer aquele follow-up, de chegar e dizer, e aí, como é que tá? Tá conseguindo? Ou se conseguiu, parabéns, tu conseguiu. Sabe? Dá valor para as relações mais saudáveis. São estas as lideranças que inspiram.
São essas as lideranças que quando alguém tem que trabalhar além da conta, faz com prazer e gosto, porque é você que está me pedindo. Então a gente está Sim. mais, Não, sabe, semeando discórdias ou semeando, né? Aquilo que a gente vai colher de amor, de união. E aquela pessoa talvez nem fique na nossa equipe, mas se ela sair, ela vai lembrar com muito carinho daquilo que ela aprendeu lá atrás. Que talvez ela não encaixou, mas ela com certeza levou um aprendizado. A gente não vai salvar com todo certeza. mundo, né, Lu? Tem gente que não quer ser ajudada, então. E É, tem, faz parte. A gente tem limite. infelizmente. E o líder tem que saber dar esse limite, né? É o 50, Sim, 50%. Eu vou até certo ponto, mas a pessoa tem que ter a vontade e o querer também de fazer. sim. É esse 50% das pessoas hoje a gente tem se deparado nos últimos meses, né? Dá para dizer aí nos últimos 2 anos. E eu achei que isso ia mudar até em questão da pandemia, mas não mudou, Karina. Porque a gente percebe muitas empresas fantásticas, com líderes engajados, comprometidos com as equipes, que estão buscando profissionais que querem trabalhar não só por dinheiro. Dinheiro também é importante, a gente não vive sem, mas trabalhar por amor, com paixão, né? A Karine falou ontem muito sobre ter sangue no olho por aquilo que tu faz, né? Tu levantar de manhã e ter paixão e trabalhar com vontade e chegar e vestir a camiseta da empresa. Se precisar ficar até meia-noite, eu fico. Claro, eu vou ser recompensado depois, mas é, a gente tem que trabalhar com amor, tem que trabalhar com paixão. Então, às vezes, a empresa tem todas as condições favoráveis, mas a pessoa também não quer, né? Não, às vezes não combina com o perfil, a gente tem percebido muito isso, né? O perfil da pessoa muitas vezes não é para aquela função. Quando o líder enxerga isso e tem uma outra oportunidade dentro da empresa, de acordo com o perfil daquela pessoa, daquele funcionário, os líderes até fazem um esforço de manter a pessoa na empresa, né? Troca de função, enfim. Mas é muito complicado hoje a gente gerir emoções assim e muitas pessoas trazem muitos problemas de casa, muitas pessoas misturam muito as relações de trabalho com relações familiares, né? Então a gente vive num mundo em que a gente sim precisa se colocar no lugar do outro, precisa entender os sentimentos, né? Precisa gerir emoções as nossas e as dos outros também, mas falta um pouco, infelizmente, falta um pouco de boa vontade em algumas pessoas, né? E aí, quando a gente vai fazer o feedback, a gente tem que pensar nisso também, o quanto essa pessoa que está aqui na minha frente merece tudo isso que eu vou dizer para ela. Tu concorda comigo, Karina? Em termos. Por quê? Porque talvez é a grande oportunidade dela de ouvir de maneira autêntica e sincera o que talvez em outros lugares ela nunca vá escutar. E na hora que eu for desligar ela ali na frente, ela vai entender o porquê que ela foi desligada e isso ela pode levar para a vida dela. Eu acho que o líder, quando eu falei da responsabilidade social, desistir de primeira de uma pessoa, às vezes é desistir de nós lideranças de tentar. De pelo menos tentar, ou pelo menos plantar uma semente. Talvez naquele momento para ela não vai fazer sentido, mas lá na frente vai que ela aprende, depois ela volta melhor ainda para minha empresa. A gente não sabe como isso funciona. E tem uma outra, aí vem liderança humanizada, né, Lu? Que eu sou apaixonada, psicologia positiva, aplico e isso dá certo. Tanto que quando veio a pandemia, alguns clientes eu logo já comecei a ligar para eles, porque eu sabia que ia dar desligamento. E aí eu liguei para os RHs para conversar. Disse, gente, desligamento humanizado, por favor. Ai, Karina, mas a gente tem que desligar porque não sei mais o que. Alguns lá que eram muitos, a gente vai só mandar cartinha porque o líder só vai chamar. Alguns que iam chamar no refeitório, aquela coisa toda. Eu disse, pessoal, todo o trabalho que vocês já fizeram, tá difícil, tá? Vocês estão com medo de dizer que vão ter que desligar, então manda cartinha para a pessoa. Que consideração é essa? Ah, mas tem alguns que nem merecem. Eu disse sim, mas é assim que a gente quer ser visto como empresa empregadora que preza pelo ser humano. E outra coisa, essas pessoas vão sair, que imagem elas vão levar? E se lá na frente tu precisar, e aconteceu, né? Recontratar todo mundo de novo.
Eles vão querer Sim. vir ou vão vir com raiva só porque a única coisa que eles têm, se aparecer algo melhor, eles saem. Então a gente tem que pensar muito nos atos, nas atitudes que nós temos, sabe, Lu? Para conseguir realmente entender o que a gente está fazendo, o que nós estamos ajudando. Tem uma empresa que eu gosto demais, de paixão deles, assim, um cliente já muito antigo, que eles, entendendo isto, a gente montou um projeto, que esse projeto é pegar todas as pessoas novas que entram, porque o jovem, ele está vindo também carente de encontrar seus valores. O jovem também está vindo numa instabilidade que ele já desenvolveu uma certa maturidade, mas não profissional. Na minha época, com 13 anos, a gente começava a trabalhar. 14 anos, tu começava a trabalhar. Com 16 anos, minha mãe me emancipou, porque eu queria criar um CNPJ para vender uns badulac, uns negócios. Eu sempre meio louquinha. Queria vender meus salgadinhos, queria vender meus negócios, daí eu, tá, guria, então vamos fazer isso. E fizemos. Empresária com 16 anos, olha. Não, até incenso vendia. Olha. E podia, hoje, antes dos 18, não pode. Sabe? Tu não pode fazer nada. Tu não pode instigar essas capacidades, essas mentes que têm ali um potencial gigante para poder trabalhar, não trabalho escravo, enfim, mas ter canais, possibilidades de fazer esse jovem se sentir útil. Na minha época, né, eu acho que antes da minha época, a gente tinha ainda aquela questão da rua, de brincar, aquela coisa toda de limites, era diferente. Os jovens hoje são criados pelas escolinhas. Os pais, as mães, muito sentimento da culpa, e aí faltam alguns limites. Né? Esses jovens vêm inseguros, aprenderam com a internet, aprenderam com os videogames. Qualquer coisa está errado, passa de fase, baixa, deleta o jogo, vou pegar outro. Vou para o emprego, não gostei. Carteira de trabalho, vou de novo, pulo de novo. E assim vão indo. Então, o que essa empresa, entendendo esse movimento, que é um preço que estamos pagando por toda uma aceleração, por um mercado em que a mulher, em algum momento, também se mascularizou, né? Nesse contexto, para tentar ter a sua posição. Acho que hoje a gente está tendo a liberdade de ser um pouco mais mulher, né? Mais feminina, seja o gênero que for, mas a gente poder trazer isso que nos faz ter esse lado feminino. Eu sempre digo, tanto o homem quanto a mulher, a gente tem os dois, né? A gente tem que entender o que para a gente faz sentido. E aí, dentro deste contexto todo, a gente poder, e essa empresa entendendo, criar uma ação que a empresa, então, já que as escolas, as universidades não conseguiam dar conta de tudo isso, nem as famílias, vamos nós dar conta. Então, a gente montou pequenas pílulas, workshops, treinamentos, dentro de alguns períodos, para falar de propósito, para falar de carreira, para trazer pessoas mais antigas que pelearam na vida para conseguir alguma coisa, para eles ouvirem histórias, storytelling, começar a montar. Tá, mas tu já passou? Não, passei por isso na minha época também, só quero uma época. E a gente começar a trazer, sabe? E o que acontece? O resultado foi tão bom, porque alguns jovens disseram para nós que o que eles ouviram ali, eles não ouviam em casa. Que o que eles viram eram os pais dizendo, estuda para não precisar trabalhar tanto. Fica quieto que a gente está falando de trabalho. Eles viram que o trabalho separava os pais deles. Viu o trabalho como fardo. E aí, o que esse jovem foi criando? A imagem que trabalho é doença. Que eu tenho que procurar ser feliz. Que eu tenho que fazer o que eu gosto. Tá, mas muitas vezes, para fazer o que eu gosto, eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto, mas que são necessárias. Eu, Karina, tenho pavor da parte administrativa, notas, contratos. Mas se eu não fizer, eu também não fecho meus projetos, eu preciso. Então, eu tenho que ter momentos que eu tenho que, ok, vamos sentar frente do computador, matar todo, porque eu preciso matar e resolver isso, para então poder ir para o front. E tá tudo bem. Só que isso vem com maturidade. E o jovem que ainda não tem a maturidade, precisa de ajuda. E eu vejo muitas empresas, até em Campo Bom, muitas já fazendo esse movimento, né? Tem projeto, programa de olho no futuro, entre vários outros. Eu acho que é bem bacana. E a gente precisa de mais disso, sabe, Lu? Porque senão a gente vai ter um número de inúteis, os neném que não sabem o que é da vida, muito grande, já estamos tendo. E a gente vai ter um problema social maior ainda. Então a gente ainda está em tempo.
E por que que eu te falo isso? E por que que eu trabalho muito lideranças autênticas e lideranças humanizadas? Porque eu tenho uma filha. E eu te confesso que eu faço isso muito porque eu quero um pouquinho, não vou mudar o mundo, mas se eu puder o meu entorno ajudar para que ela possa receber algum reflexo disso, eu já vou ter ganhado, né, um pouquinho do fazer valer a minha vida. Então, eu começo a dar sentido. Então, a Karina não é todo aquele currículo. A Karina é a mãe, a Karina é a mulher, a Karina é essa pessoa apaixonada pela vida, é essa pessoa que já sofreu de depressão, é essa pessoa que já não deu valor para a vida, é essa pessoa que já passou pelas lideranças ruins e se tornou uma delas. Então, é uma Karina que viveu tudo isso e teve que se reinventar, teve que ter as lambadas da vida, perder para dar valor. Então, por que não levar isso para o jovem? Não precisa passar por tudo isso, né? Ele Sim. pode ter uma mão ali para ajudar. E, enfim, né? A gente vai ter bastante coisa aí no segundo semestre que eu já estou trabalhando para tentar levar mais coisas ainda. Talvez aí junto com o CDL e outros, para a gente fazer movimentos nesse sentido, de unir, poder ajudar, preparar esse profissional que vai entrar para dentro das organizações, ou talvez preparar os líderes em como lidar com isso. Né, em como lidar com esse jovem. Vamos ajudar muito? Sim, não todos. 50%. Mas se de 5 eu salvar 2 ou 1, já é um melhor que nada. Eu sou dessa Já valeu a opinião. pena. Já valeu a Com pena. certeza. Deixa eu ler, Karina, aproveitar aqui o gancho e ler um comentário que o Michael colocou aqui para nós. Ele falou assim, muito interessante. Se puder fazer uma pequena abordagem sobre dicas para profissionais da geração Z. Acho que é isso. Colocou Maico, isso agora seria aqui para mais nós. a questão de dicas para esses profissionais dessa geração Z? Primeira coisa se forem dicas, assim, né, que eu sempre falo muito, inclusive em sala de aula, se interesse pelo aprendizado contínuo. Hoje, ter um título não garante nada, mas o aprendizado do que tu faz com esse título, o que que tu faz com esta... Não precisa ser uma faculdade, não precisa ser um MBA, mas poder entender o que tu faz com isso, qual a importância disso para tua vida. Não fica preso num único tema. Diversifique. Diversifique, seja curioso. E entenda como isso faz sentido para tua caminhada. Monte um plano de carreira. Um plano de carreira que diga não só o currículo, mas qual o profissional que eu quero, qual a identidade. Eu gosto muito que eu tive uma aula uma certa vez, eu sei que tem pessoas que gostam, outros que não gostam dele, que é o filósofo Karnal, Leandro Carnal, lá na PUC. Maravilhoso. Eu tive uma aula, eu te confesso que eu tinha alguns ranços, assim, né? Aí depois eu tive uma aula com ele e os ranços saíram, que daí a gente, né, tirou, que foi bem, bem legal. E ele falava muito, acho que nisso que o Michael está trazendo, que é a identidade profissional. Quando eu monto um plano de carreira, quando eu entendo o porquê que eu vou parar e prestar atenção numa live, eu dar sentido. Essa nova geração está precisando dar sentido para as coisas. Então, precisa entender como que eu posso aplicar isto, sabe? E poder, mais do que nunca, assim, entender quais são os valores que te movem, o que que faz tu ser quem tu é, teu comportamento, as tuas atitudes, qual a postura que tu tá levando adiante. Imagem, sim, interfere. Algumas pessoas podem dizer que não tô dizendo piercing, cabelo, mas a postura, sabe? A forma que tu te empodera, daquilo que tu acredita. Se eu sou uma pessoa que tem dificuldades em abordar vários temas, nada melhor do que a leitura. Nada melhor, talvez só uma escutativa para entender os movimentos. Né? O melhor comunicador não é aquele que fala, é aquele que melhor se expressa. Então, é a gente poder encontrar aí essas formas. Essa nova geração precisa trabalhar, sim, usar mecanismos para trabalhar essa ansiedade. É uma geração imediatista, com uma ansiedade muito alta. Então, aquilo que eu falei, né, do aqui e agora. Ok, eu quero crescer, eu quero ser gestora, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ok, agora começa a trazer um roadmap. Eu gosto muito do roadmap que fala isso, né? Que é uma ferramenta do coach, onde a gente tem aqui o futuro e aqui tem o presente e faz um traço de uma estrada. Começa colocando post-its. Eu faço meus alunos fazerem cartolinas nas paredes, enfim. Começa a botar post-its. O que é necessário de passos antes para chegar lá?
Escreve, Fantástico. visualiza, porque senão é muito mental, é muito movimento, é muito influenciador, é muito... Tá, agora bota os pés no chão e vamos olhar para esse quadro e ver o que que tu dá conta então hoje. Quais os prazos que tu vai colocar? Quem tu vai precisar envolver para isso ser uma verdade? E aí tu vai diminuindo a ansiedade, tu vai diminuindo a questão aquela questão da emoção do imediatismo, tu começa realmente a criar concretude, tu começa a ter coragem, puxa, mas para ter isso eu vou ter que enfrentar aquilo. Talvez eu vou ter que aprender a poupar dinheiro. Talvez para isso eu vou ter que negociar. Ah, mas não dá, Karina, para fazer uma faculdade é muito caro. Se eu pensasse assim, Lu, lá atrás, e hoje ainda pensasse assim, eu não estaria onde eu estou. Eu trabalhei com produção de calçado, eu vendi coxinha, né, de galinha que eu aprendi a fazer e tinha que vender, vendia incenso, eu vendia colar, eu tive que aprender a fazer tanta coisa, trabalhar em modelagem, depois trabalhei na área de vendas da química, fui para produção, depois eu fui indo. E o estudo, eu não tinha dinheiro. Quando é que eu fiz a primeira faculdade? Com 24 anos. Foi quando eu consegui uma meia bolsa para conseguir fazer essa faculdade. E aí depois, quando me ofertaram trabalhar na Fevale, eu não pensei duas vezes, porque eu tinha 76% de desconto, eu fui pelo desconto. Meu Deus do E céu. aí eu me Olha apaixonei pelo só. que eu estava fazendo. Mas por quê? Porque o meu primeiro objetivo era querer estudar. Meu primeiro Sim, objetivo era ser alguém, era poder dar um orgulho para os meus pais. Para mim tinha um sentido muito maior, não era Karina. Era poder mostrar que da onde a gente saiu era possível a gente ir mais longe. Né? E nisso vieram meus irmãos, e aí a gente foi indo, daí tudo que é oportunidade, e a geração Z tem que aproveitar oportunidades. Hoje tem tanta coisa gratuita que na minha época não tinha. é verdade. Não Tem existia. tantos cursos bacanas, né? Nossa, Online, curtos rápidos, que daí te dá um live. bônus. Às vezes tu faz uma live, te dá um bônus e vai que tu ganha aquele bônus ali, né? E daí tu faz uma inserção aí num treinamento. Eu acho que essa geração Z, ela precisa aterrar um pouco mais os pés, Maico. Ela precisa aterrar um pouquinho mais e a gente precisa ajudar. Né? Isso é uma coisa que, quando eu criei esse curso Líder Co-Criativo na Unicinos, esse foi o intuito de ajudar a aterrar. Aterrar não no sentido de enraizar, zona de conforto, mas é a gente se perceber que é tudo isso que a gente está falando para poder avançar, mas com passos firmes, sonhar com os pés no chão, porque senão o tombo pode ser muito grande. Né? Que nem tem uma pessoa que já está fazendo um coach, é uma pessoa da geração Z, e aí ela estava com um monte de sonhos, e quando a gente fez o roadmap, ela se desmotivou, ela chorou, ela disse, ai, porque isso aqui eu vi que vai ser difícil, e aí não vou conseguir e tal. Eu disse, o que então hoje é possível? Feito é melhor que perfeito. Ela virou aquela cartolina e começamos a pensar o que era. Então, quer dizer, o sonho, ele talvez está distante, mas ele talvez não vai ser no tempo que ela queria de um ano, vai ter que ser num 2, 3 anos. Por quê? Porque vai ter uma caminhada antes que a gente percebe que é necessária. E aí, Lu, eu vou dizer assim, a gente precisa muito de relações de apoio. Essa geração, ela precisa buscar referências. Ah, porque eu gosto muito de ver que os mais novos dizem para os mais velhos. Na tua época, o mais velho fica furioso. Na tua época. Como assim? Né? Então, o jovem, é a gente entender com respeito. Falta resgatar esse respeito. Então, fulano, como é que você fazia na sua época? Se hoje pudesse trazer isso, como é que o senhor faria? Eu tive que trabalhar isso numa empresa de 250 anos, uma empresa francesa, em que as pessoas ficavam uma média de 20 anos na empresa, tempo médio de casa, para te ver como elas gostavam e ficavam nessa empresa. E muitos líderes eles tinham uma política que, chegando a 65 anos, eles tinham que ter 5 anos para passar o bastão. E eles tinham que se aposentar. Olha como é uma empresa, aqui no Brasil, a filial. E aí estava entrando muito jovem, saindo do técnico, da faculdade, com todo o gás, que não aceitava, eles diziam os dinossauros, e o dinossauro não aceitava o jovem não compreender na prática o que muitas vezes na faculdade aquilo não se aprendia e tinha conflitos. Conflitos de gerações. E aí eu tive que trabalhar muito comunicação.
Tive que trabalhar exatamente isso que nós estamos falando, assim, até abordagem. Então, a gente tem que entender como que a gente se aproxima e junta, porque eu posso aprender muito. Por que eu vou reinventar a roda daquele que já fez, já viveu? E eu posso escutar uma história e reprocessar, ressignificar para o meu momento atual. E vice-versa. Como aquela pessoa de mais idade pode aprender com esse jovem que vem com uma facilidade com a tecnologia, vem com uma facilidade com software, vem com uma facilidade de conexão. E aí, quando a gente começou a fazer oficinas em que eles faziam trocas e às vezes um era monitor do outro, trocando papéis, são coisas incríveis. Eles se divertiam Imagina. muito. Foi muito bacana. Aliar, conseguir aliar a experiência de uma pessoa junto com a modernização da outra, ou junto com a tecnologia, né? Que às vezes é o que falta na geração mais antiga, não se atualizam na parte de tecnologia, né? Mas tem experiência, tem vivência, já passou por tantas coisas, né? Olha que troca maravilhosa, né? Quando a gente consegue unir isso, né? E é dar valor às histórias. Todos têm histórias. Todos. Uma certa vez, naquele meu momento de arrogância que eu te comentei, eu tenho uma fala que até hoje, aquela fala assim, ó, nossa, foi a fala que desencadeou aquela conversa com aquela pessoa. Que eu disse, esqueçam todo o passado. Não, isso aqui não funciona mais. O que vale é daqui para diante. E as pessoas saíram da reunião e eu achei que eu estava abafando, né? Porque a gente tem que parar de ficar usando o passado. Só que eu usei de uma forma agressiva, uma comunicação violenta. Quando essa pessoa disse para mim, Karina, tu parou para pensar que tu botou toda a história deles no lixo? Essa pessoa teve a coragem de me falar isso. Então foi ali que desencadeou e eu comecei a parar para pensar. Eu disse, gente, às vezes a gente não se dá conta que tanto fala, olha para o futuro, fazer isso, né? A geração Z vem com muito essa pegada, com alguns até com esse gás, e esquece porque isso aqui no passado funcionava, agora não funciona mais. Calma, isso tudo trouxe até aqui. Isso tudo foi importante para chegar aqui, talvez te dar condições para fazer o que tu está trazendo de novo para ir adiante. Então, trate com respeito o passado, ressignifique a mochila que está nas costas e siga a caminhada. Acho que essa é a maior dica que para mim faz muito sentido, que eu falo muito e que eu acho que essa é a grande percepção que o jovem tem que ter. Só que muitas vezes esse óbvio precisa ser dito. Sim, é verdade. A Beth trouxe um comentário aqui. Ela disse: isso é transgeração. Eu acredito muito nisso. Essa transgeração, né, essa mudança de esse enxergar o valor de quem já está há tanto tempo fazendo algo que mantém a empresa de pé é muito importante, né? Valorizar os anos de caminhada que aquela pessoa tem dentro da empresa, toda a história que ela construiu naquela função, né? E aí tu chegar com o teu olhar novo, moderno, de repente mais tecnológico, para fazer algumas mudanças que muitas vezes são necessárias, mas respeitar a história daquela pessoa que está ali, né? E a pessoa também enxergar a importância de ter um olhar novo na equipe, né? Então, quando há esse respeito entre as partes, coisas maravilhosas surgem e todo mundo cresce, a empresa cresce, quem já está ali há muito tempo aprende, quem chegou agora aprende muito mais. Então, isso é fantástico, né, Karina? Que uma das minhas formações é a psicologia organizacional, né, e a saúde do trabalhador. E na psicologia organizacional, esse é um dos temas. É poder trabalhar dentro das organizações. A gente já teve um exemplo lá no passado, a reengenharia, na década de 80, 90, que quebrou muitas empresas no Brasil, porque se acreditava que demite todo mundo, traz gente de sangue novo e não sei mesmo. Então, se teve também uma interpretação muito errada do como se fazia em outros países e não se considerou a nossa cultura, que fez com que muitas empresas sucumbissem, né, dentro desse contexto. E a gente já teve aprendizados, mas parece que o brasileiro tem uma certa dificuldade com essas memórias, daí a gente tem que estar resgatando, né, para dar esse valor. E a psicologia organizacional é exatamente preparar a área de gestão de pessoas e as lideranças
para conseguir fazer esse acolhimento de quem está chegando e trabalhar com as diferentes gerações e, principalmente, entender qual é o seu perfil e o quanto ele pode evoluir. Eu acredito, Lu, Karina, né? Podem ter opiniões diferentes, mas eu acredito que daqui a uns anos, nessa pegada que a gente está indo, a gente não vai estar mais falando tanto de gerações. Com a inteligência artificial, com essa questão toda tecnológica, das mídias, das redes, do sistema híbrido, do home office, do virtual. Eu acredito que daqui a pouco a gente não vai mais falar e não vai se apegar tanto a essa questão de gerações. Porque as gerações rotulam, né? E a gente daqui a pouco vai viver um mundo tão diverso que esses rótulos não vão caber mais. Isso vai ficar como uma disciplina passada. Sim. Boa reflexão. Não tinha pensado sobre isso, mas vou pensar sobre. Porque faz todo sentido. Agora eu falei uma frase tua que a gente adora, assim, a gente brinca. Lá na CDL a gente gosta muito de ti, todas as meninas, né? Então, quando a gente assiste, quando tu faz as palestras lá com a gente, ou enfim, as lives que a gente assiste, tu usa muito essa frase, né? Faz sentido para você? E aí a gente te copia muito, todos os dias a gente fala isso, né? Faz sentido para você? Porque te faz pensar, né? Isso realmente faz sentido para mim, né? Gosto muito. Só quis te dizer, é um carinho da nossa parte, tá? Não é que a gente esteja te imitando, mas a gente lembra de ti com carinho quando a gente usa essa frase no momento oportuno. E eu fico feliz, porque ela tem todo um sentido, né? Em vez de você entendeu, ou entendeu o que entendeu, né? Agora, Sim. faz sentido. Tu começa a pensar, né? Faz sentido. Não faz sentido. Isso. Gera uma reflexão, né? Reflexão. E cada um vai ter uma percepção diferente. E é tão bacana no dia a dia. Sara, me amamos essa frase. A gente usa todo dia, a Sarinha é a que mais usa. Faz sentido pra você? Faz sentido. É o teu bordão, Karina. Eu acho que você tem que registrar, inclusive. A gente adora. Eu chego nas empresas, lá eles brincam comigo. Eles olham pra mim, Karina, faz sentido pra você. Olha só, viu? É o teu bordão. Eu acho que tu tem que usar como slogan da Provoco, né? Faz sentido pra você? A tua carinha assim. Hashtag fica a dica. Isso aí, mais a carinha, né? O dedo da Provoco. Faz sentido pra você? Fantástico. Karina, eu ficaria horas aqui falando. Ficaria horas, a gente poderia ficar até meia-noite ou até amanhã de manhã conversando, porque falar contigo sempre é um prazer, tá? Obrigada. E a gente sempre tem uma troca tão rica, sabe? Contigo, é tão legal, é tão confortável. Que bom que tu passou por essa fase obscura da tua vida, que todas nós passamos, né? Por alguma fase obscura, e que tu transcendeu. E hoje tu é uma pessoa que é tão difícil sair de perto de ti, é tão difícil não querer estar contigo, sabe? Então, com muita dor no meu coração, eu sou dramática porque eu sou pisciana, tá? Eu também. Tu é pisciana também? Ah, sim. Então Faço aniversário segunda-feira. Jura? Segunda agora, eu fiz semana passada, dia 24 de fevereiro. Olha só, então por isso os peixinhos. Um peixinho sempre reconhece o outro, né? Faz todo sentido pra mim. Então eu quero te agradecer muito por esse momento, por essas palavras, por essa troca, por essas histórias. Enriqueceu muito a nossa noite. Com certeza todo mundo que passou por aqui, que está assistindo, tirou uma lição, refletiu ou vai refletir sobre, né? Então é sempre muito motivador e muito bacana a gente escutar depois, como tem acontecido essa semana, das pessoas mandarem mensagem para a gente dizer assim, poxa, Lu, que legal aquilo que vocês falaram na live ontem, sabe? Eu tô pensando sobre isso até hoje. Hoje eu refleti sobre o que vocês falaram ontem da noite, sobre o que vocês vão falar hoje. Então, a semana inteira a gente tem ouvido esses feedbacks e tem sido muito legal. E eu tenho certeza que amanhã muitas pessoas vão comentar também, né? A respeito dessa nossa live, desse nosso momento aqui. Então, a gente já vai finalizando.
Até a próxima. Obrigada, Lu. Antes, Obrigada. antes, eu que te agradeço. Antes de nós nos despedirmos de fato, eu quero lembrar o pessoal que está aqui com a gente que amanhã a gente vai ter a live premiada, né? Então, assim, ó, tá recheada de prêmios. Eu nem vou falar sobre todos, vou deixar um. Eu já dei meio que um spoiler hoje. Amanhã a gente vai divulgar os prêmios, né? Mas então pedir para o pessoal ficar ligadinho aqui no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, para ficar ciente de quais os prêmios que nós vamos sortear amanhã durante a live. Do fundo do meu coração, Karina, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, por trazer para nós tantas coisas maravilhosas, por trazer tanta luz para nós que tu reflete assim maravilhosamente bem, de uma forma muito natural. É sempre um prazer te ter aqui com a gente. E as portas da CDL estão sempre abertas. Então, quando tu quiser fazer alguma coisa, bora, bora, que nem tu sempre faz comigo. Muito obrigada por tudo, tá? Obrigada de coração. É um grande prazer. E contem sempre comigo. Eu acho que isso é o que engrandece nessas trocas. O conhecimento não é meu, é nosso. Eu não sou dona da verdade, mas se a gente puder cada um trazer um pouquinho do que a gente aprendeu da vida, já valeu a pena, né? Isso para mim hoje faz muito sentido, muito sentido. Faz sentido para você? Faz muito sentido. Obrigada, tá, de coração. Obrigada para todo mundo que esteve aqui, que arrumou esse tempinho para estar conosco, né? E se depois quiser multiplicar e achar que alguém possa se beneficiar escutando esse bate-papo, né, Lu? A gente já ajudou assim muito, já conseguiu levar para alguém algo que talvez está precisando. A gente já vai estar muito feliz, né? Obrigada, tá? Com de certeza. coração. De coração. Eu que te agradeço. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou aqui. Até amanhã. Espero encontrar todo mundo por aqui de novo. E, Karina, um beijo no teu coração e muito obrigada, tá? Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.